Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e a minha equipe vamos apresentar o livro de Números, um resumo sobre 3 perspectivas. Perspectiva 01. O livro de Números, o 4º livro da Bíblia, continua a narrativa do povo de Israel durante o período de sua jornada no deserto, após a saída do Egito. Ele recebe esse nome devido ao censo e contagem dos israelitas que são realizados no início do livro. Aqui está uma visão panorâmica mais completa e detalhada do livro de Números. Do capítulo 1 ao 4, nós temos censo e organização do povo. O livro de Números começa com o censo do povo de Israel, contando os homens aptos para o serviço militar nas diferentes tribos. A partir desses números, as tribos são organizadas e acampam ao redor da tenda da congregação, com a presença da nuvem da glória de Deus sobre o tabernáculo. Do capítulo 5 ao 10, regras e leis. Números apresenta uma série de leis e instruções dadas por Deus a Moisés para orientar a vida do povo de Israel no deserto. Isso inclui leis relacionadas à pureza ritual, restituição por ofensas cometidas, teste de adultério, o nazireado, a oferta do memorial e a celebração das festas. Do capítulo 11 ao 14, rebelião e consequências. Durante a jornada no deserto, o povo de Israel começa a reclamar contra as dificuldades e a falta de comida. Eles desejam retornar ao Egito e se rebelam contra Deus e Moisés. Deus envia carne em abundância, mas também envia um julgamento, resultando em uma praga que afeta aqueles que cederam à reclamação. Mais tarde, quando Moisés envia espias para explorar a terra prometida, a maioria deles relata desânimo e medo, resultando na recusa do povo em entrar na terra, o que acarreta em 40 anos de peregrinação no deserto. Do capítulo 15 ao 21, continuação da jornada. Números descreve a continuação da jornada do povo de Israel pelo deserto, enquanto eles continuam a enfrentar desafios e provações. Nesse período, diversas leis são estabelecidas, incluindo as leis sobre ofertas, o uso de franjas nos mantos, a importância da observância do sábado e a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés. Depois do capítulo 22 ao 32, conquistas de territórios. Nessa seção, são relatados eventos como a bênção profética de Balaão, um profeta pagão que é contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel, mas acaba abençoando-os. Também é registrada a vitória militar dos israelitas sobre as nações ao redor, incluindo a conquista dos territórios de Sion, rei dos amorreus,
e de Og, rei de Bazã. Do capítulo 33 ao 36, distribuição de territórios e leis. A última parte do livro de Números descreve a distribuição da terra prometida entre as tribos de Israel, conforme instruções divinas. Também são estabelecidas leis sobre a herança, a proteção das terras das famílias e a regulamentação dos votos feitos pelas mulheres. O livro de Números oferece uma visão detalhada da jornada do povo de Israel no deserto, suas lutas, desobediências e a fidelidade contínua de Deus. Também enfatiza a importância da obediência às leis e a de liderança estabelecida por Deus. O livro de Números sobre uma segunda perspectiva. Todo pai conhece o choro penetrante de um filho pequeno, uma queixa aguda, lenta, que fere os ouvidos e exaspera a alma. O tom de voz é difícil de suportar, mas a verdadeira irritação é a causa subjacente: descontentamento e desobediência. Quando os filhos de Israel peregrinaram aos pés do Monte Sinai até a terra de Canaã, murmuraram, se queixaram e choramingaram a cada curva. Eles se concentravam em seus desconfortos na ocasião. A fé havia desaparecido e eles acrescentaram 40 anos extras à sua viagem. O livro de Números, que registra a trágica história da incredulidade de Israel, deve servir de dramática lição para todo o povo de Deus. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Podemos e devemos confiar nele. O livro de Números também oferece um retrato claro da paciência de Deus. Repetidas vezes, ele retém o juízo e preserva a nação, mas não devemos dar como certa sua paciência. Seu juízo virá, devemos obedecer. Quando o livro de Números começa, a nação de Israel estava acampada ao pé do Monte Sinai. O povo havia recebido as leis de Deus e estava se preparando para sair desse lugar. Foi feito um censo para determinar o número de homens adequados para o serviço militar. A seguir, as pessoas foram consagradas a Deus. Deus estava preparando o povo espiritualmente e fisicamente para receber sua herança. Mas então começaram as queixas e murmurações. Em primeiro lugar, as pessoas se queixaram da comida. A seguir, a reclamação foi a respeito da autoridade de Moisés. Deus puniu algumas pessoas, mas poupou a nação, devido às orações de Moisés. A nação chegou então a Cádiz, e espiões foram enviados a Canaã para avaliar sua força. 10 deles voltaram com histórias assustadoras de gigantes. Somente Caleb e Josué encorajaram a nação, dizendo: subamos animosamente e possuamos-la, conforme Números 13:30. As pessoas se recusaram a dar ouvidos ao relato minoritário, impressionadas pela sinistra mensagem da maioria. Por causa da incredulidade do povo, Deus declarou que essa geração não viveria para ver a terra prometida. Assim, começaram as peregrinações. Essas peregrinações pelo deserto apresentaram um padrão contínuo de queixas e murmurações, desafio, disciplina e morte. Muito melhor teria sido ter confiado em Deus e entrado na sua terra.
A seguir começou a terrível espera, a espera que morresse a geração velha e a espera para ver se a nova geração poderia obedecer a Deus fielmente. O livro de Números termina da mesma maneira como começou, com preparação. Essa nova geração de israelitas foi contada e santificada. Depois de derrotar numerosos exércitos, eles se instalaram a leste do Rio Jordão. Então enfrentaram o seu maior teste, cruzar o rio e tomar posse da bela terra que Deus lhes havia prometido. A lição é clara: o povo de Deus deve confiar nele e seguir à frente com fé, se desejar reivindicar suas promessas. Perspectiva número 3. A estrutura de Números é constituída dos 3 estágios da jornada de Israel pelo deserto. Estágio 1. Os 19 dias em que Israel se preparou para partir do acampamento no Sinai. Estágio 2. A jornada de cerca de 39 anos do Sinai até as Campinas de Moabe. Estágio 3. Os últimos meses da estada de Israel nas Campinas de Moabe, pouco antes de entrar em Canaã. Outro elemento importante de Números é o registro dos homens com idade adequada para o serviço militar. Os 2 censos serviram principalmente para medir a força do exército de Israel e contar os levitas, sendo que os valores totais no início do livro e mais perto de seu final representam 2 gerações distintas. O primeiro censo contou a geração rebelde, que saiu do Egito, recebeu a lei no Sinai e morreu no deserto. O segundo censo contou a nova geração de Israel, que entrou na terra prometida. As 2 contagens apresentam valores muito próximos, um sinal de que a segunda geração substituiu completamente a primeira. Ao longo do caminho, os hebreus que saíram do Egito cometeram sérios atos de desobediência, e todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que demonstraram fé exemplar. O exército de Israel foi testado em várias ocasiões antes de entrar em Canaã, e a conhecida história de Balaão é revelada em detalhe nos capítulos 22, 23 e 24. Foram tomadas providências para a colonização da Transjordânia, conforme capítulo 32. Fez-se uma recapitulação da jornada pelo deserto, capítulo 33. E Moisés previu a ocupação de Canaã, do capítulo 34 ao 36, antes de apresentar seus sermões em Deuteronômio. Números focaliza o papel dos levitas, incluindo seus deveres durante a jornada dos hebreus. Também descreve como Israel obedeceu e deixou de obedecer às prescrições da aliança em suas experiências diárias. Assim nós apresentamos o 4º livro, de 66, e foi o livro de Números, e esperamos que tenham gostado. Aqui foi o professor Augusto Valério, Teologia Bíblica, e sua equipe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um e todos digam amém.